Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Vendo Jesus aquelas multidões, subiu a um monte, e, tendo-se sentado, aproximaram-se dele os discípulos. Abrindo então a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Palavra da salvação. Comentário Mateus 5, de 1 a 3. Santo Agostinho. Ou aqui pode parecer que quis evitar ser cercado pela multidão, e por isso subiu ao monte para falar a sós com seus discípulos. Ou subiu sobre o monte para mostrar que eram menores os preceitos de justiça que foram dados por Deus, através de seus profetas, ao povo dos judeus, aos quais convinha submeter por meio do temor, e que se dispensaram maiores graças por meio do Filho de Deus, cujo povo era conveniente libertar por meio da caridade. Prossegue, e tendo-se sentado, aproximaram-se dele os discípulos. Ou porque ainda sentado, mostra dignidade própria de mestre. Aproximaram-se os seus discípulos para que, ouvindo suas divinas palavras, ficassem mais perto de seu corpo aqueles que dele se aproximavam com o Espírito ao cumprirem os preceitos divinos. Chama a atenção Mateus dizer que este sermão tenha sido lugar sobre o monte e com o Senhor estando sentado. Lucas diz que ele o pronunciou em um lugar campestre e de pé. Por isso, por aí, se vê que Mateus fala de um sermão e Lucas de outro. Que importa se Cristo tiver repetido alguma coisa que já antes havia dito ou fizesse novamente o que já antes havia feito? Ainda que isso tivesse ocorrido em alguma parte específica do monte, sabe-se que o Senhor esteve antes com seus discípulos quando elegeu 12 dentre eles. Depois desceu, não do monte, mas do cume do monte, para lugar campestre, isto é, para alguma planície desse mesmo monte, onde pudessem caber muitas pessoas. Ali esteve de pé, até que a gente se reuniu ao seu redor, e depois, tendo-se sentado, pôs perto de si os seus discípulos, e dessa maneira dirigiu a palavra aos discípulos, bem como às demais multidões, pronunciando aquele sermão a que se referem Mateus e Lucas, com diversa forma, mas com a mesma verdade. Ou disse, abrindo a sua boca, para que essa mesma demora advirta sobre a larga extensão do sermão que se pronunciará. Nenhuma outra causa há para filosofar que o fim supremo do bem, por outro lado, o que confere bem-aventurança a alguém é o fim supremo do bem. Por isso, começa ele falando da beatitude, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito. A presunção do espírito representa o atrevimento e a soberba. Diz-se comumente que os soberbos têm um espírito grande e com toda a propriedade, pois espírito se chama vento. Quem ignora que os soberbos são chamados de inflados, como se fossem cheios de vento? Por isso, aqui se compreendem por pobres de espírito os humildes que temem a Deus, isto é, os que não têm um espírito de soberba.
de quem incha. Aos soberbos agradam os reinos da terra, mas aos humildes pertencem o reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Palavra da salvação. Comentário, Mateus 5, versículo 4. Santo Agostinho. Mansos são aqueles que cedem às exigências injustas, não resistem ao mal, mas vencem o mal no bem. Lutam os que não são mansos e disputam as coisas temporais, porém, sempre serão bem-aventurados os humildes, porque herdarão uma terra de onde ninguém os poderá expulsar. A terra de que se diz no Salmo: minha parte está na terra dos vivos. Salmo 142, 6. Isso significa certa estabilidade da herança eterna, onde a alma, por uma boa disposição, descansa como no lugar que lhe é próprio. Como o corpo, que descansa na terra e dela tira o seu alimento. Assim é o descanso e a vida dos santos. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Palavra da salvação. Comentário, Mateus 5, versículo 5. São João Crisóstomo. E mesmo que fosse suficiente para tais pessoas receber o perdão, ainda assim ele não se detém somente no perdão dos pecados, mas faz delas ainda partícipes de muitos consolos, tanto na vida presente como na futura. O Senhor sempre dá retribuições maiores que os esforços. Observe-se que ele não propôs essa bem-aventurança inocentemente, mas com intenção e perfeição. E por isso não disse os que se entristecem, e sim os que choram. Com efeito, este preceito é a lição de toda a filosofia. Pois, se os que choram, os filhos ou outras pessoas que tenham perdido, não desejam, durante todo o tempo de sua dor, a riqueza nem a glória, nem se deixam consumir pela inveja, nem se comovem com ofensas, e nem são assediados por outros vícios. Muito mais devem observar essas coisas os que choram os seus pecados. Assim, como chorá-los é coisa digna, devem mostrar essa elevada filosofia. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Palavra da salvação. Comentário, Mateus 5, versículo 6. São João Crisóstomo. Chama a justiça, quer universal, quer particular, de contrária à avareza. Como mais adiante falará da misericórdia, antes nos diz como devemos nos compadecer, não à maneira de quem rouba, nem de quem é avaro. Dessa forma, atribui também à justiça o que é próprio da avareza, a saber, o ter fome e o ter sede. Novamente, instituiu um prêmio sensível, porque julga-se que a avareza
faz de muitos homens ricos. Disse nesse caso o contrário, que isto melhor se aplica à justiça, pois quem ama a justiça possui tudo com a maior segurança possível. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Palavra da salvação. Comentário, Mateus 5, versículo 7. São Jerônimo. Mas misericórdia é compreendida aqui não só como a que se pratica por meio de esmolas, mas a produzida pelo pecado do irmão, assim se ajudando uns aos outros a carregar o fardo. São João Crisóstomo. A princípio, parece que a recompensa é, em retorno, igual ao que praticamos, mas, na verdade, é muito maior. A misericórdia humana não se pode igualar com a misericórdia divina. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Palavra da salvação. Comentário, Mateus 5, versículo 8. Santo Agostinho. São tolos todos aqueles que desejam ver a Deus com os olhos externos, quando só se pode o ver com o coração, segundo está escrito no livro da Sabedoria. Buscai-o com simplicidade de coração. Sabedoria 1:1. Coração simples é o mesmo que coração puro. Se os olhos espirituais, no corpo espiritual, puderem ver tão somente quanto podem ver estes que agora temos, certamente Deus não poderá ser visto por eles. Este modo de ver é um prêmio da fé, por meio da qual se limpam os corações, como está escrito, purificando com a fé os seus corações. Atos 15:9. Isto é, provado principalmente por aquela sentença: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ninguém que veja a Deus vive nesta vida, na qual se vive de maneira mortal e com estes sentidos corporais. Daí que, se alguém não tiver morrido radicalmente para esta vida, ou se não estiver totalmente separado do corpo, ou se não viver de tal modo alienado dos sentidos corporais, a ponto de poder dizer, como o apóstolo, se foi no corpo, se fora do corpo, não sei. 2 Coríntios 2:3, não será elevado àquela visão. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Palavra da salvação. Comentário, Mateus 5, versículo 9. Santo Agostinho. A paz é a tranquilidade da ordem, e a ordem é a disposição por meio da qual se concede a cada um o seu lugar, segundo sejam iguais ou desiguais. Assim como não existe quem não queira alegrar-se, tampouco existe quem não queira ter paz. Como se dá quando aqueles que querem a guerra não buscam outra coisa senão encontrar a gloriosa paz através da batalha. São pacíficos em si mesmos aqueles que, tendo em paz todos os movimentos da sua alma, e ainda sujeitos à razão, têm dominadas as concupiscências da carne
e se constituem em reino de Deus. Neles, todas as coisas estão tão ordenadas que o que há de melhor e mais excelente no homem domina as demais aspirações rebeldes, as quais os animais também têm. É isso mesmo que se distingue no homem, isto é, a inteligência e a razão, se sujeita ao superior, que é a própria verdade, o Filho de Deus. E não pode mandar nos inferiores quem não está subordinado aos superiores. Esta é a paz que se dá na terra aos homens de boa vontade. E nesta vida, não pode ocorrer que alguém não sinta essa lei dos membros a se opor, de todo, à lei da inteligência, isto é, o que fazem os pacíficos, sujeitando as concupiscências da carne, para poder um dia alcançar a paz completa. Ou porque a perfeição está na paz, na qual não há lugar para a oposição. Chamam-se pacíficos os filhos de Deus, porque nada resiste a Deus, e em qualquer caso, os filhos de Deus devem se parecer com o Pai. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Palavra da salvação. Comentário Mateus 5, versículo 10. Santo Agostinho. Uma vez estabelecida e firmada interiormente a paz, aquele que há de sofrer qualquer classe de perseguições exteriores, seja lá como vier a ser atribulado exteriormente, aumentará a glória de Deus. Ou a oitava bem-aventurança retorna à primeira, porque a manifesta e a comprova agora consumada e perfeita. Assim, na primeira e na oitava, é que se nomeia o reino dos céus. 7 bem-aventuranças são as que aperfeiçoam, porque a oitava esclarece e demonstra o que há de mais perfeito, para que por meio desses graus se aperfeiçoem os demais, como se compreendesse um novo começo. Devemos prestar atenção ao número dessas sentenças. Nestes 7 graus, convém observar a obra septiforme do Espírito Santo descrita por Isaías, capítulo 11. Mas aquele começa pelo mais alto e este pelo mais baixo, porque ali se ensina que o Filho de Deus baixará ao mais humilde. Aqui, o homem, do mais baixo, se elevará até a semelhança de Deus. Aí vem em primeiro lugar o temor, que convém aos homens humildes, de quem se diz: bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, não os que sabem as coisas elevadas, mas os que temem. A segunda coisa é a piedade, que convém aos mansos, porque aquele que busca piedosamente esta honra não repreende, não resiste, o que significa fazer-se manso. A terceira é a ciência, que convém aos que choram, aos que aprenderam por que males foram oprimidos, deste modo pedindo o bem. A quarta é a fortaleza, que convém aos que têm fome e sede, porque, desejando a alegria, sofrem pelos verdadeiros bens, desejando separar-se dos bens terrenos. A quinta é o conselho e convém aos misericordiosos, porque é o único remédio
para livrar-se de tantos males, perdoar a uns e dar a outros. A sexta é o entendimento e convém aos puros de coração, os quais, uma vez limpos os olhos, podem ver o que os olhos não viram. A sétima é a sabedoria, que convém aos pacíficos, nos quais nenhum movimento é rebelde, mas todos obedecem ao Espírito. O único prêmio, que é o reino dos céus, é designado de várias maneiras. Em primeiro lugar, como era oportuno, está colocado o reino dos céus, que é o princípio da sabedoria perfeita. Como se dissesse, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 110, 10. Aos mansos se concede a herança do reino dos céus, como testamento de um pai aos que o buscam com piedade. Aos que choram é oferecido consolo, como conhecimento do que perderam e das coisas em que tomaram parte. Aos que têm fome é oferecida a saciedade, como alívio aos que trabalham em direção à salvação. Aos misericordiosos é oferecida a misericórdia, como que aos que se servem do melhor conselho, para que aquilo de quem deram prova lhes seja concedido. Aos puros de coração, a capacidade de ver a Deus como os que têm olhos limpos para entender as coisas eternas. E aos pacíficos é concedida a semelhança a Deus. Todas essas coisas podem cumprir-se nessa vida, assim como cremos que se cumpriram com os apóstolos, porque aquilo que é prometido para depois desta vida não se pode explicar com palavras. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 11 a 12. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, vos perseguirem e disserem falsamente toda sorte de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois também assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Palavra da salvação. Comentário Mateus 5, de 11 a 12. Santo Agostinho. Convém esclarecer a importância do que diz: quando vos insultarem e disserem toda sorte de mal. Porque maldizer é dizer o mal. Porém, uma coisa é a maledicência, dita com afronta em presença daquele que se maldiz. Outra é quando se fere a honra daquele que está ausente. Perseguir é como obrigar à força ou fazer emboscadas com violência. Considero que isso foi acrescentado em razão daqueles que querem vangloriar-se das perseguições e da fama de suas más obras. Por isso dizem que Cristo lhes pertence, porque se fala mal deles. Ao contrário, quando se fala bem, conhece-se desde logo o erro deles. E se alguma vez são atormentados por coisas falsas, não se pode dizer que sofrem essas coisas por Cristo. Não me refiro aqui às partes superiores deste mundo visível, a que chamamos céus, porque nosso galardão não deve se encontrar nas coisas visíveis, mas nos céus espirituais, onde habita a justiça sempiterna. Já experimentam esse prêmio os que gozam de bens espirituais, mas só se aperfeiçoará quando esse corpo mortal se tiver revestido da imortalidade. 1 Coríntios 15, 54. Referiu aqui a perseguição de modo genérico, ou seja,
tanto a maledicência quanto o ferimento da boa fama.